Quando você decide começar o processo de emagrecimento, parece que várias coisas começam a acontecer ao mesmo tempo. Então, pessoas começam a oferecer coisas gostosas para você comer, eventos que antes parece que nunca tinha e começa a surgir tudo um atrás do outro, muitas situações para te tirar daquele seu objetivo, te tirar do foco. E por isso que neste vídeo eu vou trazer algumas situações e algumas dicas para que você drible esses probleminhas que podem surgir durante seu processo de emagrecimento. Eu sou a Patrícia Mendes e neste canal eu trago vídeos sobre emagrecimento, qualidade de vida, hábitos saudáveis, rotina. Então, se você gosta desse conteúdo, aproveite e se inscreva aqui no canal. Acredite, quando você decide começar o processo de emagrecimento, e quando eu falo quando você decide, é realmente quando você ainda nem começou, né? Quando está passando pela sua cabeça a questão de começar o processo de emagrecimento, várias coisas já começam a acontecer. Então, várias situações vão surgir e aí cabe você conseguir driblar essa situação, né? Passar por cima dela, ou se deixar levar por essas circunstâncias que vão surgir, ficar refém dos problemas externos que podem aparecer. A maioria das pessoas, elas têm uma relação com a comida muito de afeto, né? Então, situações ou até mesmo pessoas que te trazem essa lembrança de carinho, de amor, de atenção pela comida. E desde quando a gente é criança, a gente é acostumado desse jeito. Então, as pessoas, elas vão acostumando a gente com essa questão de demonstração de amor e de carinho pela comida. E às vezes pode ser de um parente, pode ser de um trabalho. Um exemplo claro disso é quando... Eu vou dar esses exemplos eu gosto muito de levar baseado na minha vida, né? Quando você tem uma avó tão querida e que faz uma comida tão gostosa e sempre que você vai lá, ela prepara aquele bolo quentinho, feito na hora, de chocolate, com aquela cobertura maravilhosa. Ou até mesmo quando alguém que trabalha com você vai em algum lugar, né, ou chega e traz alguma coisa para você comer e vem aquela palavrinha assim, eu lembrei de você. Eu trouxe isso porque eu sei que você gosta e eu lembrei de você. Fica muito difícil, fica praticamente irresistível, né, falar não. Então a gente acaba se convencendo muito por essa questão de afeto e comida. E o que você precisa saber é que quando você decide começar o processo de emagrecimento, principalmente na parte alimentar, quando você decide começar a fazer dietas, você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Então a gente precisa começar a entender isso para que você consiga dar continuidade no seu objetivo. Então algumas situações vão acontecer e cabe a gente aceitar, né? Falar sim ou falar não. E o que é importante ressaltar é que não necessariamente você não vai nunca mais poder comer aquele bolo ou nunca mais você vai comer alguma coisa que alguém trouxe para você. Mas é você conseguir entender qual que é o momento de você aceitar, o momento de você ir até um local ou o momento de você falar não. E no começo, acredite, as pessoas elas vão te taxar muito de neurótica, elas vão falar que você tá ficando doida, que não é possível que você esteja escolhendo esse objetivo, que você esteja indo por este caminho, que você está abrindo mão de algumas coisas. E esse julgamento, muitas vezes, faz com que a gente, se você tá pensando em começar, faz com que às vezes você nem comece. E se você já começou, esses julgamentos fazem com que você retroceda, né? Então faz com que você volte à estaca zero para que não seja julgada, para que você seja aceita por essas pessoas. E quando isso acontecer, porque vai acontecer, é normal. Por isso que eu já estou trazendo isso aqui nesse vídeo para te tranquilizar quando essas situações acontecem, porque eu tenho quase certeza que ou você já passou por isso, ou você vai passar. Então isso é fato. E aí o que você precisa entender é que isso diz muito mais sobre as outras pessoas do que sobre você. Geralmente são as frustrações daquela pessoa que ela acaba verbalizando, ela acaba demonstrando. Então ela te chamar de neurótica, se ela te julgar porque você não tá aceitando um doce, se ela te julgar por as escolhas que você tá fazendo, por você ter mudado a sua alimentação, por você começar a levar alimentos mais saudáveis para o trabalho, ou se você começar a diminuir a quantidade de bebida alcoólica quando vocês saíam juntos. Todas essas questões diz muito mais sobre o que a outra pessoa gostaria de fazer e ela não consegue, e ela vai tentar te julgar para que você volte a ser o que você era com ela. Como as pessoas têm essa dificuldade de mudança, é muito mais fácil essas pessoas tentarem te descredibilizar, de tirar um pouco essa confiança e esse incentivo para que você volte para aquele lugar confortável em que ela está. Então entenda, quando essas pessoas te colocarem nessa situação, não pense que elas não gostam de você ou que elas não querem o seu bem. Mas é onde elas estão confortáveis, onde elas têm dificuldade de lidar com essa situação de mudança.
Então elas não vão te acompanhar. Algumas podem até acompanhar, mas muitas vezes elas vão desistir no caminho, porque pode não ser o momento delas. Mas é muito importante que você não desista, que você entenda que é sobre elas e não sobre você. Que você está no caminho certo, você não está sozinha. Quem passa pelo processo de emagrecimento vai passar por essas situações. E o principal conselho que eu dou para você é: traça um objetivo muito bem definido para que você consiga lidar com essas situações quando elas surgirem. E se você tem um objetivo muito bem definido, você vai saber quais são as escolhas, as batalhas que você vai querer enfrentar e quais você não vai querer enfrentar. Por exemplo, você tem como objetivo perder 5 quilos durante 5 meses. E você quer saber qual passo a passo fazer durante esse período, porque essas situações vão surgir. Então, assim, primeiro passo para traçar esse objetivo para que você consiga lidar com todas essas circunstâncias. O primeiro passo é você conseguir fazer uma atividade física de 3 a 4 vezes na semana. Então, a atividade física vai ser essencial para que você consiga alcançar esse seu objetivo. Segundo passo é se alimentar melhor. Então, você vai precisar começar uma dieta de fato e escolher alimentos melhores durante todo esse período do seu dia. Terceiro passo, aqui já começa a entrar, mais nessas circunstâncias aí que vão surgir. Você vai precisar evitar alguns lugares em que você acaba saindo da dieta e saindo do seu objetivo. Então, por exemplo, almoçar fora, jantar fora. Então, ambientes onde vai se tornar mais irresistível a comida daquele lugar, as coisas que te fazem levar para o que você era antes de querer esse objetivo, então você começa a evitar. Passo 4. Organização. Então você precisa começar a organizar as suas alimentações, porque quanto mais organizada você fica, menos chances de errar você vai ter. Passo 5. Aprender a falar não para algumas pessoas que vão acabar te afastando do seu objetivo principal, que é perder esses 5 quilos. E se você tem essa dificuldade de falar não para essas pessoas, a gente vai para o passo 6, que vai se tornar o mais importante. Se driblar de algumas situações ou de pessoas, que fazem com que fica mais difícil você alcançar seu objetivo. Por exemplo, falei do exemplo lá do bolo da casa da avó. Se você sabe que toda vez que você vai na casa da sua avó, ela prepara alguma coisa muito gostosa para você comer, ao invés de você ir durante a semana, você tenta ir num dia em que tá tudo bem você fazer uma refeição livre, você comer o bolo da sua avó. Então, se você não quer desagradá-la quando você for lá e também ter esse carinho, essa afetividade que ela entrega na comida, você passa aí em dias que tá tudo bem comer um pedaço de bolo. Então você não precisa falar não durante a semana, você pode optar em ir no final de semana. Então, se você sabe que vai ter algumas pessoas ou situações que vão dificultar essa questão da sua dieta e do seu objetivo, que é perder aquilo que você quer, então você vai precisar começar a se afastar um pouco delas. Aí você pensa, mas Paty, eu vou ter que excluir as pessoas da minha vida, eu vou ter que parar de ter contato com essas pessoas? E aí eu te digo, você não precisa excluir essas pessoas o tempo inteiro, mas você precisa começar a escolher aquelas coisas que vai te levar mais para o caminho que você deseja. Então, se você tem um grupo de amigas que gostam de se reunir durante a semana para comer alguma coisa, então comecem a marcar mais numa sexta-feira. E aí eu trago outra dica importante: coma antes de ir. Para quem passa comigo no acompanhamento, nos desafios, eu passo muito isso e que isso faz uma diferença gigante. É você não ir nos lugares com fome. Então você não precisa parar de ter amigas ou parar de ter vida social, mas você começa a fazer escolhas melhores. Então, ao invés de fazer um encontro numa segunda ou numa terça-feira, porque geralmente quando as pessoas já fazem errado logo no começo da semana, se está no começo, se ainda não tem uma disciplina muito bem formada, a tendência é que vai errar a semana inteira. Então vamos jogar isso mais pro final de semana, porque se for ter chances de errar, que não erre no começo. Coma antes de ir, vá bem satisfeita, coma a sua refeição, sabe aquela coisa de planejamento que a gente falou lá nos passos? Então você come antes de ir e você vai pro lugar já satisfeita, porque daí você aproveita o espaço, o ambiente com as suas amizades, só que sem precisar comer tudo aquilo que você comeria se você estivesse com fome ao ir no lugar. E sabe aquele papo que as pessoas adoram falar, que o ambiente induz, o ambiente determina se você consegue ou se você não consegue alcançar alguma coisa? E isso é totalmente real, porque imagina só, se você convive num ambiente onde todo mundo come errado o tempo inteiro, vai se tornar cada vez mais difícil você ter uma alimentação saudável. Se você vai para um ambiente onde pessoas também estão em busca do mesmo objetivo, se as pessoas estão fazendo dieta, se as pessoas fazem uma atividade
atividade física, se torna muito mais fácil. Esse daqui é um exemplo clássico da academia. Pessoas que nunca treinaram e começam a treinar sozinha, elas têm muita dificuldade em dar continuidade porque elas estão sozinhas. Mas se ela está num ambiente onde outras pessoas também vão treinar e ela acaba tendo uma companhia, ela tem a tendência a dar continuidade. Então, o ambiente diz muito sobre você conseguir ou não, né? Na verdade, não é se você vai conseguir ou não, mas é facilitar esse processo. Então, ao mesmo tempo que às vezes você vai ter que evitar alguns lugares, comece a introduzir lugares e pessoas que vão te levar mais próximo do seu objetivo. Conforme você vai frequentando esses lugares, às vezes você pode nem ter essas amizades ainda, mas conforme você vai frequentando, algumas situações vão acontecendo, algumas pessoas vão aparecendo e vai deixar as coisas mais fáceis para você. Mas é importante você não colocar tanta expectativa no outro para que você tenha o resultado que você busca. Então, essas daqui são algumas dicas para que torne o processo mais fácil, mas a gente não pode terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade sempre é da pessoa que determinou, né, que está buscando alcançar esse objetivo. Então, quem quer perder os 5 quilos, né, do exemplo que eu falei, é você. Então, você tem que se dedicar, mas aí a gente consegue ir buscando situações para deixar tudo mais fácil. Se você quer saber como montar a sua rotina, eu tenho um workshop que é de rotina inteligente, onde eu te ajudo num passo a passo a montar a sua rotina. Então o link tá aqui na descrição, caso você queira saber mais. Então é muito importante entender que não é porque nós estamos mudando, porque nós estamos escolhendo mudar nossos hábitos e ter uma alimentação mais saudável, um estilo de vida mais saudável, que as outras pessoas ao nosso redor também vão escolher isso. Então a escolha do outro é do outro e a nossa é nossa. Então a gente precisa entender isso. Porque muitas pessoas, quando começam um processo de emagrecimento, elas querem mudar todo mundo que está ao redor, né? Elas querem que todo mundo passe a comer as mesmas coisas, passem a frequentar os mesmos lugares, só porque você está querendo, né? E isso, infelizmente, não vai acontecer. Então, se você ficar buscando essa expectativa de o outro te acompanhar, vai ser muito difícil. E a gente acaba se frustrando demais. Então entenda que essa batalha é sua, que você vai muitas vezes enfrentar ela sozinha. Algumas vezes você vai ter pessoas que vão te ajudar e que vão te impulsionar para frente, mas muitas vezes você vai ter que, a maioria delas, você vai ter que tomar as decisões por si só. E não esperando que todos ao seu redor mudem. E aí um ponto muito importante que eu quero trazer aqui para vocês, que é um questionamento que surge muito, que é: e quando isso acontece dentro de casa? Quando a pessoa de dentro da minha casa não me ajuda, né? Quando essa pessoa não quer mudar os mesmos hábitos que eu estou mudando. Nesse cenário, existem duas situações. A primeira é você ter uma conversa com a pessoa e a pessoa decidir mudar junto com você, de ela entrar nessa junto e falar assim: não, se você quer, eu vou te ajudar e eu vou mudar os meus hábitos por você, com você, porque isso vai ser mais saudável para nós dois. Ótimo. E isso vale principalmente quando é marido e mulher, né? Porque quando tem filhos, essas coisas, geralmente os filhos, eles vão consumir, se for criança, vai consumir aquilo que os pais estão consumindo, então se torna mais fácil. E se for adolescente, é um assunto para outro vídeo, né? Mas vamos colocar aí uma suposição de marido e mulher. Então, se você, mulher, está decidindo mudar e o seu companheiro, né, a pessoa com quem você convive, pode entrar nessa situação, tenta conversar para ver se essa outra pessoa também aceita essas mudanças e vocês vão juntos. Vai se tornar... Esse cenário é o cenário ideal porque se torna muito mais fácil quando os dois estão em busca do mesmo objetivo. Vocês vão treinar juntos, vocês vão comer juntos, é muito mais fácil. Mas pode ter a segunda situação, né? O segundo cenário. O segundo cenário é quando a pessoa com quem você convive não consegue enxergar essa importância de mudança e quer que você faça sozinha, e ele ou ela vai viver a vida dele do jeito que ele quiser viver. E aí vocês vão precisar entrar num consenso. O principal é ter uma conversa muito franca, sabe? Uma conversa bem de coração mesmo. E mostrar que você está tentando, o quão isso é importante para você, o quanto é difícil o processo de emagrecimento, o quanto é difícil você ter uma alimentação saudável e o quanto você gostaria que essa pessoa facilitasse em alguns pontos. Então, se essa pessoa ela não quer facilitar comendo o que você come, treinando junto com você, vivendo a vida que você escolheu viver a partir de agora, entre num consenso de ele evitar de trazer para dentro de casa alimentos que vai ser muito difícil para você falar não. Por exemplo, eu gosto de comer hambúrguer de quarta-feira. Come um hambúrguer sem estar em casa, né? Come esse hambúrguer e depois você vem para casa. Eu tenho muita dificuldade com doce, né? Eu gosto muito de doce e
meu marido não gosta, não quer deixar de comer doce. Conversa com ele para que ele não traga doce para dentro de casa. Mas se ele quiser comer durante o trabalho, dentro do carro, ou às vezes às vezes na área da casa, no hall do prédio, não importa aonde ele vai querer comer o doce, mas de evitar de trazer para dentro de casa. Porque só de fazer essas pequenas ações, de não comer dentro de casa, não trazer para dentro de casa, já é um grande avanço para que você consiga dar continuidade. Porque nada mais tentador do que você sentir. Uma coisa é você não comer porque você não tá vendo. Então é muito mais fácil você fazer uma dieta quando você não vê a outra comida. Agora imagina só, dentro de casa, além de ver a comida, você sentir o cheiro e você ver a pessoa se deliciando com aquilo que você comia praticamente todos os dias antes. Então se torna muito difícil. Então nada melhor do que esse diálogo para que você consiga dar continuidade no seu processo. Quando você consegue determinar certos limites com essas pessoas que são importantes para você e que tem esse afeto na comida ou um jeito de agradar na parte alimentar, ou te convidando para sair, as coisas se tornam muito mais simples, né? Então, determinar limites, colocar limites nas pessoas é essencial para que você consiga tornar o seu processo de emagrecimento mais fácil. Nisso vai ser muito importante para você sentir menos rejeição, então você vai se sentir muito mais acolhida se você colocar esses limites. As pessoas vão começar a entender que você realmente está em busca desse objetivo e aos poucos você vai começar a perceber que o ambiente vai se tornando mais fácil. Então, aquelas pessoas que te induziam, né, a comer errado, a ter hábitos não saudáveis e tudo mais, elas vão começar a entender o seu posicionamento. Mas o principal para que você consiga é você entender o seu posicionamento, você entender o seu objetivo e você dar essa continuidade e bater em cima mesmo e falar assim, é isso que eu vou fazer, independente se vão me oferecer ou não. Porque cada vez que você começa a cair, né, você coloca uma situação e você não cumpre com essa condição que você colocou, você dá margem para essas pessoas te diminuírem de novo. Então não deixe que as pessoas te diminuam. Coloca um objetivo, traça esse objetivo e dê continuidade nesse objetivo, que você vai sentir cada vez menos a rejeição e cada vez mais o apoio das pessoas que estão ao seu redor. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e não deixe de se inscrever no canal. E eu te espero aqui no próximo vídeo.